Em Romanos capítulo 5, versículo 3, o apóstolo Paulo nos diz: sabendo que a tribulação produz fortaleza. Muito mais do que uma orientação para os outros, essa fala de Paulo é a própria expressão da sua experiência pessoal. Após anos e anos de trabalho pelo Cristo, após intensas lutas, grandes dificuldades, limitações, restrições, circunstâncias difíceis, o apóstolo Paulo pôde perceber o quanto foram aquelas próprias situações que foram lhe dando aquela fortaleza que agora, ao escrever essa carta, mais maduro, ele podia perceber. Agora, ele já podia falar com essa autoridade de quem, com anos de trabalho e apostolado, já pôde perceber a importância dessas experiências difíceis que vivenciamos, especialmente aqui na matéria, como recursos de fortalecimento do nosso espírito mortal, como recursos de desenvolvimento das nossas faculdades latentes, em germe, mas que precisam desses estímulos para serem desenvolvidas, para serem elevadas pelo nosso esforço a um patamar superior. E é isso que as tribulações fazem conosco, nos levam aos limites do nosso ser, nos levam a esses limites justamente para nos convidar a ultrapassar esses limites, nos levam aos limites da nossa capacidade de raciocínio para que aprendamos a raciocinar num plano mais elevado, nos levam nos nossos limites da nossa capacidade de resiliência para que sejamos um pouco mais resilientes a partir de então. Nos levam ao limite da nossa capacidade de resignação para que aprendamos a sermos ainda mais resignados, humildes, sem perder a proatividade, sem perder a capacidade de agir. Então é isso que os empecilhos, as lutas que encontramos aqui na vida fazem conosco. Nos fazem despertar uma força que está latente, em potencial em nós, mas que muitas vezes não sabemos existir, que muitas vezes duvidamos que exista. Sem essas restrições ou momentos difíceis, nós não saberíamos jamais de todo esse potencial que repousa em nós, aguardando esse nosso empenho em liberá-lo, em desenvolvê-lo. Como o rio que encontra aí obstáculos e quando não os consegue contornar, precisa crescer, precisa passar por cima daquele obstáculo, tornando-se maior, mais forte, mais poderoso. Assim, em tudo na natureza, são os obstáculos que fortalecem, que aperfeiçoam os seres, tanto na matéria como também em sentido espiritual. Essa é a grande lição que o apóstolo Paulo nos traz e que Emmanuel vem complementar também no comentário que ele faz a esse versículo, no capítulo 119 do livro Vinha de Luz, quando ele começa dizendo assim: quereis fortaleza? Não vos esquiveis à tempestade. Porque, de fato, os bons marinheiros são aqueles já experientes que aprenderam a lidar com as grandes tempestades e por isso agora se sentem fortalecidos, mais confiantes ante as turbulências que a vida traz naturalmente. Por isso, se quisermos ser realmente fortes, se quisermos ser realmente resilientes, se quisermos passar pela experiência da vida terrena com equilíbrio, com serenidade, com constância, apesar das dificuldades, é preciso aprendamos a lidar de frente, com coragem e com humildade, com as tempestades, com as tribulações que trazem fortaleza. Mais adiante, Emmanuel prossegue: a tribulação é a tormenta das almas. Ninguém deveria olvidar-lhe os benefícios. Quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. Que seria da criança sem a experiência? Que será do espírito sem a necessidade? Aflições, dificuldades e lutas são forças que compelem à dilatação de poder,
ao alargamento de caminho. Que possamos então aprender com a experiência de um Paulo, de um Pedro, homens, mulheres como Madre Teresa, como Joana de Cusa, que nos ensinam que é por meio das tribulações da vida, bem enfrentadas, com coragem, com humildade, com amparo do alto e com disposição em renovar-se e em servir, são essas tribulações que nos conferem a verdadeira fortaleza, a verdadeira grandeza, a verdadeira conquista do nosso ser, dos nossos valores e da nossa condição de filhos do Criador eterno. Meditemos um pouco nisso, em como temos aproveitado as tribulações em nosso caminho. Que Jesus nos abençoe a todos.